Bom, pessoal, respondendo a questão 2, né, sobre PROC-H, esse desafio. Bom, nós temos aqui uma pergunta. Qual o valor do comprimento das paredes informadas abaixo, referentes ao pavimento indicado? Ou seja, nós temos a parede, né? O valor do comprimento vai depender da parede que está nessa coluna aqui. E nós temos também, além da parede, nós precisamos buscar o pavimento. De acordo com a parede com o pavimento, é retornado o comprimento. Ou seja, o pavimento está nessa linha aqui. Então, nós temos os dois critérios. Tanto o critério da coluna, certo? Que nós vamos dizer em qual linha nós queremos o resultado, quanto o critério que está aqui nessa linha, né? Do pavimento, para a gente saber qual coluna, se é nessa coluna, entendeu? Para a gente fazer o cruzamento e retornar o resultado do comprimento. Bom, então como a gente vai fazer isso? A gente pode fazer isso com o índice CORRESP, que foi feito na sala, e podemos fazer com PROC-V e PROC-H. Eu acho mais difícil, foi por isso que eu coloquei como desafio. O índice CORRESP consegue responder também da mesma forma, então eu acho melhor. Mas, por fins didáticos, e para quem tentou fazer desafio, nós iremos responder essa questão assim, com a combinação de PROC-V com PROC-H. Então, vamos lá. Se a gente quer buscar a parede, né? E a parede está na coluna, nós vamos fazer uma procura na vertical, né? Então, vamos começar utilizando a fórmula PROC-V. Então, vamos ter igual PROC-V. Qual o valor procurado? A parede, né? A parede que está aqui, parede 5. O valor procurado é esse. Em qual matriz nós vamos buscar essa parede? Então, nós podemos buscar nessa matriz inteira. Certo? Pronto. Pode ser essa matriz inteira aqui. Pronto, ele já marcou, né, a tabela aqui nessa numeração, que já é automática. Beleza, agora nós temos que dizer em qual coluna está a minha parede, né? Então, ele vai buscar aqui, ó. Lembrando que como o valor procurado na primeira coluna, podemos selecionar a matriz inteira. Se fosse buscando a coluna que estivesse à frente, teríamos que selecionar a tabela a partir da coluna que tem o valor procurado. Nesse caso, como é a primeira, podemos selecionar tudo. Então, qual é a coluna, pessoal? Então, vai depender do pavimento, né, que tá aqui. Então, nós vamos ter que usar agora o que? A fórmula PROC-H. Então, vamos colocar PROC-H. Qual é o meu valor procurado? Tá lá na questão. O pavimento que vai procurar. Pronto, o pavimento aqui nessa célula. Aí ele vai te perguntar em que matriz vai procurar esse pavimento, né? Então, temos que selecionar a matriz que vai desde o valor procurado até o resultado que a gente quer. Então, o valor procurado está aqui, então a gente começa a selecionar a partir dele. E vem, pessoal, eu criei uma coluna auxiliar para poder fazer a questão. A coluna auxiliar aqui é essa, certo? Então, a gente vai vir até aqui. Por quê? Porque aí nós temos o número da coluna, certo? Porque aí a gente retornando o número da coluna, aí consegue fazer a combinação, porque ele faz uma procura nessa matriz, aí ele pergunta qual é o número da coluna, né? Então, a gente não pode retornar o nome pavimento, por exemplo, outra coisa, a gente tem que dizer em qual coluna está. Então, com a fórmula PROC-H, a gente vai buscar, né? A gente vai querer como resultado, a gente vai buscar a partir do pavimento que está aqui em cima, um resultado. Esse resultado é o número da coluna. Por exemplo, se eu dissesse pavimento 1, aí qual seria o número da coluna que ele ia trazer, que depende disso aqui. Aí vamos lá, começando lá na parede de vigas, né? Pavimento 1 seria quem? Seria 1, 2, seria 1, 2, 3, 4. Ou seja, pavimento 1, para ele entender que é para procurar no pavimento 1, eu tenho que retornar para ele o número 4, que é o valor daquela coluna. Aí ele vai retornar o valor que está aqui nessa linha, certo? Que é o número 4. Aí sim, ele vai conseguir dizer que a coluna é 4, procurando essa parede e procurando a coluna 4. Essa é a única forma. Tem que criar essa coluna auxiliar aqui. Então, beleza. Pessoal, lembrando que tem que travar, né? Porque a gente vai arrastar essa fórmula para baixo. Pronto. Qual é o número da linha?
que ele vai buscar os resultados, né? A gente já selecionou a matriz, já disse qual é a referência, que é o pavimento, já disse quem é a matriz. A gente tem que agora informar a coluna do resultado. Como eu falei, o resultado vai depender, né, dessa linha aqui. Eu já olhei anteriormente, eu vi que essa linha aqui era 77. Mas podemos confirmar. Aqui é 81, né? A linha que tem o resultado. 81. E essa é a 5. Ou seja, quantas linhas a gente vai ter? Aí pega 81 menos 5, certo? Que dá 76. Só que com ela dá 77. Se a gente for saber quantas linhas tem no total. Como, por exemplo, se fosse do 5 a 7, seria 7 menos 5 dava 2. Só que na realidade a gente tem 3 linhas, né? Que é a 5, a 6 e a 7. Mesma forma lá. 81 menos 5 mais 1. 81 menos 5, 76, mais 1, 77. Então é 77. Qual é o intervalo? Falso, né? Que é a correspondência exata. Fechei e fechei. Então, Enter. Pronto, aqui a gente já tem nosso resultado. Só confirmando a questão do número da linha, pessoal, para não ficar confuso. Ó, a gente vem até aqui, ó. Pera aí, tem que selecionar só a coluna que tem o número. Pronto. Pronto, vem até aqui. Tá vendo que aqui em contagem tem 77? Pronto, tem 77 linhas. Ele tem que pegar a número 77. Aí vamos lá ver o resultado para ver se está correto. Ele buscou, né? Ele buscou na parede 5, pavimento 4. Vamos ver. Parede 5, pavimento 4. 2,58. Então, pessoal, agora é só arrastar a fórmula, certo? Temos todos os resultados. Por exemplo, parede 10, pavimento 6, vamos ver se está correto. Parede 10, pavimento 6, 7,68. Está correto. Se fosse, por exemplo, pavimento 4, que era para dar 5, vamos ver se dá correto. Parede 10. Vamos selecionar agora o pavimento 4. Ou aqui, não, aqui. Pavimento 4. Pronto, 5. Então, você vê que tá correto, né? A gente busca a parede na vertical e o pavimento a gente busca na horizontal, porém, a gente tem que responder a pergunta, né, do PROC-V, que é qual é o número da coluna. Por esse motivo, o número da coluna a gente busca aqui, de acordo com essa referência, e o valor retornado são números que vai indicar quem é o número da coluna, que é o que está aqui na linha 77. É isso aí, pessoal. Espero que tenham entendido. Se tiver alguma dúvida, manda aí.